alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, leiam o texto de apoio de nossa autoria, que é onde os irmãos verão o itinerário desta aula. Nós não repetimos o texto da revista. Os irmãos já estudaram o texto da revista, leram um livro de apoio, assistiram ao vídeo do comentarista do trimestre, e nós estamos aqui nesta proposta de trazer subsídios complementares à lição. Durante a semana também disponibilizamos 5 ou 6 outros textos da faixa etária dos adultos. E também textos de aulas e videoaulas de todas as faixas etárias da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Também temos lições de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Durante a semana, disponibilizamos também breves comentários em áudio das leituras diárias sugeridas nas lições bíblicas. O irmão terá um momento devocional e mais informações a respeito das lições. Se tiver alguma dúvida, poste a sua pergunta na sala dos professores do site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Nós não respondemos perguntas feitas nos comentários das lições, das redes sociais. Se alguém responder, nós não nos comprometemos com esta resposta. Também, no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é nosso convidado a assistir à transmissão ao vivo do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede em São Paulo. Mas tudo isso é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela somente se realiza quando o povo do Senhor vai à casa do Senhor, no dia do Senhor, para estudar a palavra do Senhor. Neste terceiro trimestre de 2023, nós estamos estudando o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Nós estamos vendo aí a oposição entre a igreja e o mundo, esse sistema maligno comandado por Satanás. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Por isso há um embate. E nós estamos vendo como nós devemos viver neste mundo. Porque o desejo do Senhor Jesus não é que saiamos do mundo, mas que estejamos no mundo para pregar o evangelho até o tempo da pregação terminar, que já se avizinha, que é o arrebatamento da igreja. Jesus disse mesmo lá em João 17:15, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Como manter-se livre do mal? Como trazer as pessoas do poder de Satanás, das trevas, para o poder de Deus, para a luz, que este é o papel da igreja. É isso que nós estamos estudando neste trimestre, cujo comentarista é o pastor Douglas Roberto de Almeida Baptista, que é o pastor presidente da Assembleia de Deus da Missão do Distrito Federal, na capital da República. Ele também é o presidente do Conselho de Educação Religiosa da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil e é o vice-presidente da Rede Assembleiana de Ensino. Foi ele o relator da comissão especial que elaborou a Declaração de Fé das Assembleias de Deus. E agora nós vamos hoje começar o terceiro bloco do trimestre. Veja que nós tivemos uma lição introdutória, depois nós tivemos um bloco onde vimos a visão distorcida do mundo sobre o pecado e sobre Deus. Depois acabamos de estudar um segundo bloco, a visão distorcida do mundo sobre o homem e sobre a vida humana. Agora nós estaremos estudando nesse terceiro bloco, em 3 lições, a visão distorcida do mundo a respeito da sexualidade. Nós vamos estudar 3 lições
e nós vamos ver como o mundo ele deforma a figura do homem, como o mundo deforma a figura da mulher e como o mundo deforma a própria ideia de sexo. São as 3 lições que nós estaremos a estudar. A lição de hoje, onde nós vamos falar sobre a deformação do mundo quanto ao papel do homem. Na lição próxima, estaremos estudando sobre a deformação do mundo sobre a figura da mulher. E, por fim, estaremos vendo a deformação do mundo sobre a própria ideia de sexo. A lição de hoje tem como título A Desconstrução da Masculinidade Bíblica. E aqui nós já temos o primeiro ponto que gostaríamos de enfatizar, que é a própria palavra desconstrução. Desconstrução é uma palavra criada na década de 60 por um filósofo francês chamado Jacques Derrida. Ele era um filósofo da linguagem e ele trouxe a sua ideia de que a linguagem ela traduzia a opressão, a contradição que existe na humanidade. Os irmãos já percebem que esta ideia já é uma ideia marxista, uma ideia dos defensores do marxismo, do socialismo, do comunismo, do chamado materialismo dialético ou materialismo histórico, que todos nós sabemos que é uma ideologia anticristã, contrária à palavra de Deus. Para começar, é materialismo, né? Então, é uma ideologia materialista que nega o espiritual, que nega a verdade espiritual, que acha que o mundo é apenas o material. Então, só por isso, nós já vemos como esta ideologia ela é contrária à palavra de Deus, porque ela é contrária a Deus. Porque quem é contrário ao espiritual é contrário a Deus, é contrário ao divino, porque Deus é espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, negar o espiritual é negar a Deus. Aliás, o materialista histórico é ateu. Então, esta ideia de desconstrução já é uma ideia que está baseada numa filosofia contrária à palavra de Deus. Trata-se, portanto, de um termo que já procura esconder a realidade da coisa. Quando eu falo em desconstrução, eu dou a ideia de desfazer algo para fazer outro. Esta é a ideia que a palavra quer dizer. Então, Derrida, ele analisava os textos procurando desconstruir os textos, ou seja, desmontar as opressões, os preconceitos, as falsidades que estavam embutidas no texto, a fim de retomar a verdade ou o pensamento livre destas aparências enganosas, digamos assim. Então, a palavra desconstrução, ela tem essa origem, né? É a ideia de destruir para fazer algo novo. Mas, na verdade, desconstrução quer dizer destruição. E aí nós lembramos o que Jesus disse lá em João, capítulo 10, versículo 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Então, os defensores da desconstrução
na verdade, são agentes de destruição. E agentes de destruição, eles são agentes do diabo. Porque este ladrão que Jesus fala aqui, eles falam dos falsos cristos, dos falsos messias, que são agentes de Satanás. Há muita discussão, inclusive, com relação a este texto, porque muitos identificam o ladrão com o diabo. E o texto não diz que o ladrão seja o diabo, mas é alguém que é emissário do diabo. É alguém que está a serviço do diabo. Porque o ladrão não vem senão a matar, roubar e destruir. E a Bíblia diz que o diabo é o homicida desde o princípio. Então, quem vem para matar, vem para satisfazer os desejos do diabo. E Jesus diz que os filhos do diabo satisfazem os desejos do diabo. João 8:44. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. Então, quem vem para destruir, quem vem para desconstruir, e desconstruir nada mais é que destruir, está a serviço do diabo. Então, quando a nossa lição fala da desconstrução da masculinidade bíblica, ele está dizendo a respeito da destruição da figura do homem. A figura do homem tal qual Deus a determinou. Esta é a realidade. E para falarmos a respeito da destruição da figura do homem, e eu prefiro a palavra destruição à desconstrução, pelos motivos que já disse, nós devemos lembrar que Deus fez o homem um ser sexuado. A Bíblia Sagrada diz que quando Deus resolveu criar o homem, Deus resolveu criar o homem sexuado. Gênesis 1:26. E disse Deus: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então, Deus determinou, decidiu que o homem seria o único ser moral que seria sexuado. O que é um ser moral? É um ser que sabe discernir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Quais são os seres morais? Deus, porque Deus é quem define o que é o bem e o que é o mal. Os anjos sabem o que é o bem e o que é o mal, o que é o certo e o que é o errado. E o ser humano, que também sabe o que é bom, o que é mal, o que é o certo e o que é o errado. Os seres morais, portanto, são Deus, os anjos e o homem. Deus e os anjos são espíritos, não têm sexo. Não existe anja, não existe deusa. Deus não tem sexo. Os anjos também não. Mas o ser humano, Deus quis que fosse macho e fêmea. Deus quis que houvesse o sexo masculino e o sexo feminino. E a palavra sexo quer dizer parte. Tanto que nós temos a palavra seccionar, que é cortar, fazer em partes. Nós temos a palavra seção, que é uma parte de uma empresa, de uma instituição.
Sexo quer dizer parte. E Deus fez o homem macho e fêmea. Foi Deus quem criou. Veja, macho e fêmea os criou. Então, a sexualidade não é algo que possa ser escolhido pela pessoa. Não é algo que é definido pela sociedade, pela maneira de viver dos homens, que é a cultura. Não. O sexo é determinado por Deus. Foi Deus quem disse: vou criar o homem e vou criar macho e fêmea. E o texto nos mostra como Deus criou o macho, Adão, e depois nos mostra como Deus criou a fêmea, Eva. Adão foi criado primeiro, Eva foi criada depois. E antes de criar Eva, Deus disse que não era bom que o homem estivesse só. Ele precisava de uma adjutora que estivesse como diante dele. Gênesis 2:18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, farei uma adjutora que esteja como diante dele. E na união do homem com a mulher, dando origem à família, que é a última criação de Deus, foi também estabelecido, lá em Gênesis 2:24. Portanto, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Ser uma carne. Então, nós temos aqui a unidade estabelecida na união das partes. E eu me lembro das aulas que tive de matemática. Aliás, a aula que eu mais gostei de matemática, quando estava ainda no Jardim da Infância, no pré-primário, não me lembro bem, mas quando nós aprendemos sobre fração. E a professora trouxe um bolo e cortou o bolo e mostrou que cada parte daquele bolo era uma fração e que as frações reunidas formam a unidade. Isto é que Deus fez. Deus criou os sexos, que são partes, e estas partes, estas frações, formam a unidade. Portanto, deixará o varão, seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Então, a sexualidade foi definida por Deus. Deus quis que o homem fosse sexuado. E criou dois sexos: o masculino, o macho, e o feminino, a fêmea. E quando macho e fêmea se unem, nós temos a unidade. E há a necessidade desta união, porque Deus fez o homem um ser gregário, um ser social. Ele não pode viver só. Ele precisa do sexo oposto para formar a unidade. Na sexualidade também nós vemos o propósito divino para vários fatores. Em primeiro lugar, para a própria procriação. Veja que Deus quis que o homem se multiplicasse. Por isso que Deus fez o homem sexuado, para que ele gerasse outros seres. Nem Deus gera outros deuses, nem os anjos geram outros anjos, mas o homem gera outros homens, outros seres humanos. Então, o ser humano ele foi feito sexuado para poder se reproduzir, porque um dos propósitos de Deus para o homem é a procriação, é a multiplicação. Gênesis 1:28. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a,
e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Deus quis que o homem fosse um ser que se multiplicasse. Mas antes de se multiplicar, Deus queria que o homem frutificasse. E a frutificação aqui diz respeito à sua espiritualidade, diz respeito a ele produzir o fruto do Espírito Santo, diz respeito ao seu relacionamento com Deus, a sua comunhão com Deus, ao desenvolvimento do amor, porque Deus é amor e os relacionamentos com Deus são relacionamentos de amor. E para que o homem desenvolvesse o amor, Deus o fez sexuado. A sexualidade gera condições para que o homem ame. E como é que o homem ama? Se relacionando com Deus e com o próximo. Por isso que não é bom que o homem esteja só. Deus fez o homem sexuado para ele ter necessidade do próximo, para ele se completar com o próximo. E ao ter necessidade para com o próximo, ele tem a noção da sua insuficiência, da sua incompletude. E por isso também ele busca a Deus. Através da sexualidade, Deus dá ao homem a ideia da insuficiência e da incompletude, que são fatores que movem o homem, e quando eu digo homem aqui, o ser humano, para um relacionamento com o próximo e para com Deus. E a frutificação, ela vem quando nós nos amamos uns aos outros como Deus nos amou. É o mandamento que Jesus deu para nós. Nós desenvolvemos a espiritualidade, nós temos uma vida espiritual quando nós nos amamos uns aos outros, assim como Jesus nos amou. Quando nós amamos a Deus e ao próximo como nós mesmos. Esta é a frutificação. É assim que vem a frutificação. É assim que o homem frutifica. E a sexualidade cria condições, diante da sua incompletude, da sua insuficiência, para que nós tenhamos necessidade. Foi isto que Deus fez Adão sentir quando ele mandou que Adão desse nome aos animais. Quando Adão deu nome aos animais, Deus mostrou a ele que ele era dominador sobre os animais, porque ele tinha autoridade sobre os outros seres terrenos. Deus deu a ele a consciência do seu papel de mordomo da criação, que era o outro propósito de Deus. Veja que Deus queria que o homem frutificasse, multiplicasse, sujeitasse, enchesse a terra, sujeitasse a criação terrena e dominasse sobre as criaturas terrenas. Para que o homem tivesse consciência disso, Deus fez com que Adão desse nome aos animais. Aí ele percebeu que ele era um ser inteligente, ele percebeu que ele era um ser racional, ele percebeu que ele tinha autoridade sobre as criaturas terrenas, ele percebeu que ele podia se relacionar com Deus, porque Deus estava lhe dando a administração da criação terrena, mas também ele percebeu que lhe faltava algo, porque ele percebeu que todos os seres tinham o seu companheiro, o seu parceiro, e ele não. Aí ele se sentiu só, desejou companhia. Deus lhe deu um profundo sono para que ele não sofresse, e Deus lhe deu, então, a companheira que ele queria, Eva. E eles, então, se uniram pelos laços do matrimônio e formaram a unidade, e só na unidade do homem e da mulher é que se pode cumprir o propósito de Deus da frutificação, da multiplicação, do enchimento da terra, da sujeição e da dominação. Daí a sexualidade, a importância da sexualidade. Ela gera em nós a insuficiência, gera em nós a incompletude. E essa noção, consciência da incompletude e da
insuficiência que nos leva ao amor a Deus e ao amor ao próximo, que nos leva à frutificação e que nos leva a nos casar para fazermos a multiplicação. E todos os casais se casando a encher a terra, e que nos leva à sujeição da criação terrena, mais uma sujeição que implica na sujeição a Deus e na dominação sobre as criaturas terrenas, que implica no serviço a Deus. A sexualidade é este fator que cria as condições para que nós possamos cumprir o propósito divino. E é exatamente por isso que o mundo quer desviar e distorcer a sexualidade. Porque assim como a sexualidade cria circunstâncias e as condições para que nós cumpramos o propósito divino, ela distorcida leva à destruição do ser humano enquanto tal. Tendo querido que o homem fosse sexuado, Deus então vai criar o macho e a fêmea. O macho e a fêmea. Deus primeiro criou o macho. O apóstolo Paulo ele reforça este aspecto, dizendo que Adão foi criado primeiro do que Eva. E a Bíblia nos mostra isso, né? Porque Eva foi tirada da costela de Adão, portanto, Adão foi criado primeiro. Lá, Paulo nos fala a respeito disso, lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 14. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 14. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Mas é o 2,13, desculpe, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Então, os irmãos vejam que Adão foi formado primeiro. E quando Deus viu Adão, disse: não é bom que o homem esteja só. O fato de Adão ser criado primeiro mostra o quê? Mostra que o homem deve ter a iniciativa. É isto que nós vemos. Veja que o fato do homem ser criado primeiro mostra que cabe ao homem a iniciativa. O varão, ele tem que ter a iniciativa. É dele quem deve partir as atitudes e as ações para cumprir o propósito de Deus. Quais são os propósitos de Deus? Frutificação, multiplicação, enchimento da terra, sujeição da criação e dominação sobre as criaturas terrenas. Cabe ao macho, cabe a Adão, cabe ao homem, ao varão, cabe a ele a iniciativa. Veja que Deus trouxe Adão para o jardim do Éden e mandou que ele desse nome aos animais. Gênesis capítulo 2. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs nomes a todo animal e às aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Adão é quem teve que criar as palavras. Adão é quem teve que dar nome aos animais. Adão é quem teve que exercer a sua autoridade sobre a criação terrena. É ao macho que cabe a iniciativa.
E quando nós vemos aí os estudos antropológicos, né, os antropólogos são aqueles que estudam as civilizações primitivas, que estudam o homem na sociedade, eles mostram claramente que ao homem cabe a defesa da prole, cabe o sustento da prole, a ele cabe a proteção, a ele cabe a segurança da família, porque é ele quem tem que tomar as iniciativas. É ao homem que tem que caber a iniciativa. E quem tem a iniciativa tem o comando. Ter iniciativa é ter o comando. Por quê? Porque o líder é aquele que leva os outros a uma direção, a um caminho. O líder é aquele que está à frente, é aquele que preside. Presidir quer dizer aquele que está à frente. O presidente é aquele que está à frente. Quem toma a iniciativa é o varão, porque ele foi criado primeiro. E Deus deu a Adão a iniciativa para dar nome aos animais, à criação terrena. Por quê? Porque ele deveria sujeitar a criação terrena. Ele deveria dominar sobre a criação terrena. Ao macho foi dada esta iniciativa. Ao macho foi dado o comando, a liderança. Algumas pessoas se perguntam por que Jesus nasceu varão? E a Bíblia deixa bem claro isso, que Deus quis que Jesus se tornasse ser humano, mas se tornasse varão, porque ele destinou as coisas para o varão. O texto que nós podemos ver aqui a este respeito, em Atos, capítulo 17, Atos, capítulo 17, versículo 31, Paulo pregando no Areópago, lá em Atenas, ele diz assim: porquanto tem determinado um dia que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. E isso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Por que Jesus nasceu varão? Ele nasceu varão, primeiro, porque ele era o segundo Adão. Assim como Deus criou o primeiro homem, do homem tirou a mulher, o homem perfeito. A nova criação começa também com um varão. E este varão é Jesus. É um novo Adão, o segundo Adão. O primeiro foi feito alma vivente, o segundo espírito vivificante. E de Jesus nasce essa mulher que é a igreja. Aí já é a igreja que é a mulher. Já é o povo de Deus. Mas por que Jesus nasceu varão? Jesus nasceu varão, primeiro porque ele era o segundo Adão. Foi criado. Segundo porque a ele cabia a iniciativa. Ele vinha para salvar o mundo. A iniciativa era dele. Mateus, capítulo 1, versículo 21. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus tomou a iniciativa da salvação, porque a salvação vem de Deus. E Deus, se fazendo homem, tinha que ser varão, porque cabe ao varão a iniciativa, o comando. Romanos, capítulo 5, versículo 8.
Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus toma a iniciativa. Primeiro ele morre por nós. Primeiro ele paga o preço dos nossos pecados. Se entrega por nós, para que nós depois o aceitemos, para que depois nós creiamos nele. Porque a iniciativa é do macho, é do varão. 1 de João, capítulo 4, versículo 19. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. A iniciativa foi de Jesus. E ele prova o seu amor entregando a sua vida por nós. É por isso que Jesus nasceu varão, porque cabe ao varão a iniciativa. Cabe ao varão o comando e a liderança. Jesus é a cabeça da igreja. Ele é o líder, ele é o comandante, ele é o Senhor, ele manda. Por isso ele é varão. O varão tem a iniciativa. O varão é a quem cabe o comando, a liderança, a autoridade. Veja que foi Adão que deu nome a Eva. Primeiro a chamou de varoa, porque do varão foi tomada. E depois da queda o chama de Eva, porque ela era a mãe dos viventes. A ele cabe a iniciativa, a ele cabe o comando, a ele cabe a liderança. É por isso que na família, o marido que é a cabeça da mulher. Como vemos lá em Efésios, capítulo 5, versículo 23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então, ao marido cabe a iniciativa, por isso a ele cabe o comando, cabe a liderança. E alguém já vai dizer, isto é machismo. E aí é que está a desconstrução ou destruição da figura do homem. O homem é a cabeça da mulher, porque é ele quem deve liderar, comandar, é ele quem tem a iniciativa. Mas nós já vimos que a iniciativa já começa com a iniciativa do amor. Porque é o homem quem tem que amar primeiro. E aí nós vemos como hoje está em desuso o cavalheirismo. Os homens cortejando as mulheres, demonstrando seu afeto, sua atratividade às mulheres. Porque o homem é quem tem que ter a iniciativa, o comando, a liderança. Acontece que comando, liderança, não é opressão. O mundo, e principalmente esta filosofia marxista que permeia e que está por trás do feminismo, por trás da ideologia de gênero, que são movimentos que procuram destruir a figura bíblica do homem e a figura bíblica da mulher e a figura bíblica do próprio sexo, eles procuram dizer que o homem é a cabeça da mulher, isso é machismo, isso é a opressão. E Friedrich Engels, o grande amigo e financiador de Karl Marx, escreveu um livrinho que é a origem da família, da propriedade e do Estado, que é um livro que domina a mentalidade comunista. Engels foi, junto com Marx,
o autor do Manifesto Comunista. E nesse livro, ele diz, olha, o fato de você dizer que o marido tem que mandar na mulher, que o marido está acima da mulher e dos filhos, isso é uma opressão. Isto é uma dominação indevida. Isso é uma injustiça. E isso tem que ser abolido para que os homens sejam livres, para que os homens sejam felizes, homens que eu digo aqui, os seres humanos, sejam felizes, sejam livres. Eu preciso destruir esta estrutura que eles chamam patriarcal da família. O marido não tem que mandar na mulher. Marido e mulher são iguais. Homem e mulher são iguais. Não são. Porque Deus criou o macho e Deus criou a fêmea. A narrativa da criação de Adão é diferente da narrativa da criação de Eva. Adão e Eva são diferentes. A masculinidade tem a iniciativa. E porque ela tem iniciativa, ela tem essa compleição física. Por que o homem é fisicamente diferente da mulher? Ele é mais musculoso, ele é mais ágil, ele tem um porte físico avantajado em relação à mulher. Porque a ele cabe a iniciativa. A ele cabe lutar até fisicamente para proteger os seus filhos e a sua esposa. A ele cabe ir a campo para sustentar a família. No começo, quando havia aí a sociedade rural, agrária, vivendo da agricultura, ou até as sociedades mais primitivas, vivendo da coleta, da caça, da pesca, quem é que fazia isso? Quem é que ia atrás do alimento? O marido, o homem. E ele tem um físico para isso. É por isso que ele é musculoso. Ele não é musculoso para ficar aí no fisiculturismo. Como hoje está deturpada a imagem do homem, para ele ficar exibindo o seu corpo, tendo um corpo escultural para ser admirado pelo seu corpo. Os chamados metrosexuais, que estão aí, essas grandes celebridades, principalmente esportistas, que querem moldar o corpo, ter um corpo bonito, né? Uma barriga de tanquinho, aqueles músculos, para ser admirado pelas mulheres como se fosse uma estátua, como se fosse uma escultura, totalmente vaidosos, cuidando das sobrancelhas, das unhas. Não é para isso que o homem teve o seu porte físico avantajado. Não. Ele teve o seu porte físico avantajado para poder ter a iniciativa, o comando e a liderança e liderar a mulher e os filhos, a mulher e a prole, para cumprir o propósito de Deus, de frutificação, multiplicação, enchimento da terra, sujeição da criação terrena e dominação sobre as criaturas terrenas. Para, depois do pecado, com o pecado, o homem foi obrigado a trabalhar para, do suor do seu rosto, ganhar o seu pão. O trabalho passou a ser penoso e necessário à sobrevivência. E quem deve trabalhar para o sustento de todos é o homem, o macho, porque a ele cabe o papel de provedor. Foi a Adão que Deus disse: no suor do teu rosto comerás. E com espinhos e cardos a terra produzirá, e do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Isso foi dito ao macho, porque ele que foi feito do pó. A mulher foi feita da costela. A ele cabe a provisão, a ele cabe o papel de provedor. É por isso que Deus lhe dá esse porte físico avantajado.
Não é para bater na mulher, não. Não é para oprimir, não. E não há opressão, irmãos. Deus fez macho e fêmea. Há necessidade de um liderar. Não há liderança de dois. Não há comando de dois. O governo é de um. E Deus deu o governo ao macho. A mulher colabora, trabalha junto. Até administra a casa, enquanto o homem vai para fora de casa obter o sustento e o alimento para a casa. Enquanto o homem sai de casa, esse é o projeto divino. A mulher fica em casa administrando. Mas o mundo gerou a ideia de que isso é opressão, isso é injustiça, isso é dominação. Nós vamos falar da mulher na próxima lição. Mas vem esta rebeldia contra esse estado de coisas. Mas isso não quer dizer que ter o comando, ter a liderança, ter a iniciativa é ser opressor, é ser ditador. Não, pelo contrário. O homem tem que estar sujeito a Cristo. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 11. Todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão do Senhor. O macho precisa da fêmea. O que nós dissemos no início? Que a sexualidade ela nos traz a ideia da incompletude, da insuficiência. Então o varão sabe que precisa da mulher, necessita dela. Adão deu nome aos animais, mas sentiu que faltava-lhe algo. Sentiu que ele estava só, que ele precisava de um semelhante. O macho ele tem a iniciativa, o comando, a liderança, mas ele sabe que precisa do semelhante. Precisa da mulher, porque não é o varão não vem sem a mulher, nem a mulher sem o varão. Paulo diz assim: porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Mas ele também diz: porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. Mas, porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher. Mas tudo vem de Deus. Quando o varão achar que é o rei da cocada preta, ele tem que lembrar que ele veio de uma mãe. Quem lhe deu a luz foi uma mulher. Até para vir ao mundo, o homem precisa da mulher. Primeiro, porque foi gerado por um homem e uma mulher. Segundo, porque para ele vir à luz a este mundo, ele precisou de uma mulher. Então ele precisa da mulher. Ele não pode oprimir a mulher. A Bíblia diz que ele é a cabeça da mulher, não o pé. Se a Bíblia dissesse que o homem era o pé da mulher, então eu diria que o homem podia oprimir, pisar, espezinhar a mulher. Mas ele não pode, porque ele é a cabeça. Ou seja, é ele quem tem que planejar, é ele quem tem que projetar, é ele que tem que concretizar os sonhos, os desejos, para o bem da mulher e dos filhos. Cristo é a cabeça da igreja. E o que ele faz com a igreja? Efésios capítulo 5, versículo 25. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor, a igreja. Cabe ao varão alimentar e sustentar a mulher.
cabe ao varão se entregar pela mulher. E aqui nós temos o outro dado da masculinidade bíblica, que é a doação heróica. O homem deve se entregar, se doar, se dar pela mulher. Morrer por ela, se necessário for. E eu coloco aqui no nosso esboço que a figura masculina por excelência é a figura do soldado. Do soldado. O soldado é aquele que sai da sua casa para colocar a sua vida em risco, em defesa da sua família, da sua parentela, dos seus concidadãos, da sua nação. Ele se sacrifica para conservar e manter livre a vida na sociedade onde ele vive. Para manter a sociedade onde ele vive, para manter de pé aquela sociedade, aquele modo de vida, ele vai enfrentar a própria morte. Não é à toa que os militares, a atividade militar, é a atividade mais masculina que existe. Até pouco tempo atrás era só masculina. Por quê? Porque o soldado traz a figura do varão. O varão é aquele que coloca a sua vida em risco pelo bem, pela preservação da mulher e dos filhos. Esse é o papel do homem. Foi o que Jesus fez pela igreja. Ele se entregou por ela, morreu por ela. Ele se empenhou para santificar e purificar a mulher. E aí vem o papel do homem, do varão, como sacerdote na família. Não é por menos que Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus cabeça de Cristo. Assim como o Pai era a cabeça de Cristo, e Cristo fez a vontade do Pai, e morreu por nós por vontade do Pai, o varão, ele deve ter como cabeça Cristo, e morrer como Cristo pelo bem da mulher. É aqui que a gente vê que a ideia de machismo e patriarcalismo da Bíblia não existe. É uma mentira que o mundo tenta para transformar o texto bíblico, o ensino bíblico odioso para as pessoas. As pessoas hoje nem conhecem a Bíblia e dizem, não, a Bíblia é um livro machista, não, a Bíblia é um livro ultrapassado, é um livro patriarcal. Dentro das igrejas, as irmãs são convencidas a não crer mais na Bíblia. Não, o mundo hoje é diferente. Marido e mulher precisam trabalhar para se sustentar. Hoje não dá mais para ficar... Irmãos, não tem nada a ver. O marido e a mulher podem trabalhar, mas o marido tem que ser homem. E ser homem é ter a iniciativa, ter o comando, ter a liderança e ter esta doação heróica. Ter este amor sacrificial. Se sacrificar pela família, se sacrificar pela mulher. E as mulheres querem homens que estejam dispostos a se sacrificar por elas. Não fui um bom marido. E as minhas falhas como marido foi justamente nos momentos em que não demonstrei à minha mulher devidamente a minha disposição ao sacrifício. As falhas que tem como marido são estas. E, hoje em dia, o que se tem
eu falei aí do metrosexual, né? A masculinidade narcisista, de culto ao próprio corpo. Pior do que isso, hoje se quer tirar da cabeça do homem a sua responsabilidade por alimentar e sustentar, prover, proteger a família. Hoje se cria a ideia de que marido e mulher são iguais, de que homem e mulher são iguais, e que ambos têm o mesmo dever de sustento de alimento. Sabe o que resulta nisso? Resulta em homens irresponsáveis, homens imaturos, homens que não assumem a iniciativa, que não assumem o comando nem a liderança, e que desviam toda a sua força física, toda a sua compleição física avantajada, toda a sua racionalidade que Deus deu a eles para serem comandantes, líderes, terem iniciativa, provedores, e os coloca, tira toda essa energia viril para que os homens sejam narcisistas, amantes de si mesmos, amantes do próprio corpo, ou sejam predadores sexuais, ou sejam libertinos, devassos. Não é à toa que a indústria da pornografia, do sexo, tem nos homens os seus maiores clientes, porque toda essa energia viril está sendo desviada para a devassidão, para a imoralidade sexual, para a irresponsabilidade. Os homens têm sido colocados aí como irresponsáveis. Se tem procurado tirar do homem essa noção da iniciativa, do comando, da liderança, colocando na cabeça do homem que se ele for provedor, se ele for dotado de iniciativa, se ele tiver o comando, ele é um opressor, ele é um ditador, ele é um tirano. E toda essa energia viril que Deus dá ao homem é desviada para essas outras coisas. E o resultado disso, nós vamos ver, tanto na lição seguinte como na lição próxima, nas duas próximas lições, o resultado disso é mais opressão sobre a mulher, porque o mundo é o ambiente do diabo, o mundo é mentiroso. Ao tirar a iniciativa, o comando e a liderança do homem, ele não melhora a situação da mulher, ele piora a situação da mulher. E é entre os homens, por causa desta deturpação, que tem maior crescimento, entre outras coisas, o homossexualismo. Que, aliás, Paulo diz, neste obscurecimento do coração insensato do homem, você tem um desenvolvimento da sensualidade, da sexualidade distorcida. E você leva não só a mudança do uso natural da mulher, não só a transformação da mulher como um mero objeto de prazer sexual, não só o aviltamento da figura da mulher, porque o homem desvia esta energia viril para a objetivação da mulher. E isso não é de hoje, foi o que aconteceu lá nos tempos antediluvianos. Lá os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si todas quantas quiseram. É sempre assim. Quando o homem é desviado desse seu papel de levar a mulher e a prole à frutificação, à multiplicação e enchimento da terra, a sujeição e a dominação, ele vai levar ao aviltamento. Aí sim, a opressão. Aí sim, a indignidade da mulher. Não é à toa que hoje nós temos aí as maiores taxas de violência doméstica, violência sexual,
de tráfico de mulheres, de exploração sexual de mulheres, tudo isso promovido pelo homem desviado dos seus propósitos. Se o homem estivesse dentro dos propósitos divinos, ele teria a sua doação heróica. Ele se entregaria pela mulher para a santificar, para a enaltecer, para a exaltar, e não para tratá-la como um mero objeto. Porque há esse desvio da energia viril do homem. Há esta confusão entre papéis definidos por Deus e opressão e injustiça. Coisas que não foram previstas por Deus, nem são queridas por Deus e que não existem. E que só geram verdadeira opressão e verdadeira indignidade da pessoa humana. O homem foi criado por Deus para ter a iniciativa, o comando, a liderança, para ter a doação heróica, para assumir a sua responsabilidade de levar a família à presença de Deus. Que eu e você sigamos o conselho que Davi deu a Salomão antes de morrer. Salomão, seja homem.